Olá, eu sou Rodrigo Perret e hoje nós vamos conversar com o vice-presidente da General Motors na América do Sul, Fábio Rua. Fábio, tudo bom? É um prazer ter você aqui. Vamos começar com a primeira pergunta, como que a GM tem estruturado a sua estratégia de inovação no Brasil diante da aceleração tecnológica do setor automotivo? Rodrigo, obrigado pela pergunta. Prazer em estar aqui com vocês. E a GM ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos, focada muito nesse pilar que você acaba de mencionar, a inovação. A gente vem investindo alguns bilhões de reais de ciclo em ciclo para garantir que os nossos carros eles possam vir ao encontro da expectativa dos nossos clientes, que sugerem carros cada vez mais conectados, tecnológicos, sustentáveis e com uma visão de eletrificação cada vez mais presente no nosso dia a dia. Então a gente tem cada vez mais lançado carros com essas novas tecnologias, buscado formas de sensibilizar o cliente. A gente vive hoje, um momento bastante plural em relação à concorrência. Como somos uma marca bastante experiente no Brasil, a gente está há 100 anos no Brasil, então a ideia é mostrar essa constante inovação e essa constante conexão com o nosso cliente que quer cada vez mais tecnologia e inovação. E falando nos eletrificados, como que a GM vê esse mercado de veículos elétricos hoje? Como que tem sido a preparação da GM aqui no Brasil com relação a esse tipo de veículo? A gente vê a eletrificação de uma forma bastante ambiciosa e já há algum tempo, com uma visão que a gente chama na nossa estrutura corporativa de 000, zero emissão, zero congestionamento e zero acidente. E a questão da zero emissão, depois posso entrar nos outros zeros, mas ela vem muito no sentido de acelerar o processo de eletrificação. A gente tem hoje no Brasil já 4 veículos 100% elétricos sendo vendidos, o Blazer, o Equinox, o Spark e agora a Captiva, sendo que 2 deles já foram anunciados, um deles já está sendo fabricado no Brasil e um próximo deve ser fabricado, que é o Captiva, ainda nesse primeiro semestre. Fala um pouquinho sobre esse Captiva, como que ele funciona, qual a diferença deles para os outros, qual a característica desse veículo? O Captiva é um SUV com uma autonomia bastante importante, chega aí próximo dos 400 quilômetros, com uma carga de bateria 100% elétrico, um veículo bastante tecnológico, com design arrojado, que já está sendo vendido e com uma saída bastante boa, tem cores bastante impactantes e os nossos clientes têm sim se conectado a essa onda da eletrificação. O Captiva passando a ser eu vou chamar aqui de uma alternativa mais acessível se comparar com outros carros da linha, assim como o Spark. O Spark também tem uma característica acessível do ponto de vista financeiro, de preço. E promete. A gente já começou a vendê-lo no final do ano passado, salvo engano, final de novembro, já com um primeiro lote esgotado e agora, em breve, com esse carro sendo fabricado no Brasil. Com essa mudança, essas tecnologias cada vez mais avançadas, como que a força de trabalho da GM tem sido preparada para lidar com essas mudanças? A gente tem um processo contínuo de treinamento, A gente tem dentro da nossa empresa uma universidade que treina não só operadores, mas também vendedores e todo o time responsável por um processo de desenho e fabricação do produto. Isso é contínuo, Essas tecnologias elas obrigam os nossos funcionários a se reinventarem. E inclusive os administrativos, a inteligência artificial generativa e todas as facilidades que essas tecnologias trazem para o nosso dia a dia, mas ao mesmo tempo, as ameaças ou os riscos que a gente precisa aprender a gerenciar para que elas sejam utilizadas para aumentar a nossa produtividade e não o contrário. Retomando aquela questão dos veículos, como que a GM equilibra a questão do preço e da tecnologia para não ficar um produto muito caro para o consumidor final e nem com uma tecnologia muito defasada em relação à concorrência? Cada vez mais a GM está voltando na sua gênese, no início da sua fabricação de veículos, quando a gente teve um presidente que ele tinha a visão de que a gente deveria fabricar um carro para cada bolso e para cada propósito. Então hoje o nosso portfólio de produtos ele está se expandindo cada vez mais, com tecnologias cada vez mais presentes e sofisticadas dos nossos produtos, buscando também a acessibilidade. Se você quiser um carro mais acessível,
com mais tecnologia, você vai ter ou um carro, né, numa categoria mais premium ou eventualmente lá na frente de luxo, com tecnologia, obviamente é um preço, né, diferenciado, um pouco mais acima dos demais, mas toda essa gama de produtos disponíveis, ela vai alcançar desde o cliente que busca uma acessibilidade maior até o cliente que quer algo mais luxuoso, potente e consecutivamente um pouco mais caro. E com relação ao mercado da América do Sul, qual que é o papel do Brasil de forma estratégica dentro da América do Sul, não só da América do Sul, como do mundo de uma forma geral? E há planos de expansões? Alguma nova fábrica vem aí? Como que está esse cenário da GM? O Brasil é o principal hub de produção e exportação de veículos para a América do Sul. Nós temos hoje na região plantas no Brasil e na Argentina, sendo que no Brasil nós temos 5 estruturas, né, fabris, um campo de provas, o maior campo de provas do hemisfério sul é no interior de São Paulo, a cidade de Indaiatuba, e um grande depósito de peças. Então, uma estrutura fabril robusta, com uma inovação, né? Você falou de novos investimentos, a gente anunciou no final do ano passado que 2 dos 4 veículos 100% elétricos que a gente produz no Brasil serão feitos no Ceará, na cidade de Horizonte, serão feitos em parceria com uma empresa que a gente contrata para a montagem final desses veículos. Esses veículos vêm da China, com, né, a marca Chevrolet, com toda a rede de concessionários Chevrolet, e ali está, né, eu diria que uma inovação importante, que fez com que a gente pudesse acelerar o processo de fabricação de veículos 100% elétricos no Brasil. A gente tem um cenário no Espírito Santo com um ambiente de importações e exportações cada vez mais forte, né, com a inauguração de portos e zonas de exportação. Como que a GM tem observado esse movimento e como que isso impacta os investimentos da GM aqui no Brasil? O Espírito Santo é altamente estratégico para a General Motors, o Porto de Vitória sendo um entreposto fundamental para que a gente possa impulsionar a nossa importação de veículos 100% elétricos. Eu tive a felicidade de ir buscar dentro do navio no Porto de Vitória o primeiro Blazer elétrico que chegou no Brasil e depois o primeiro Captiva elétrico que chegou no Brasil. Pelo estado, pelo Porto de Vitória, nós temos uma rede de concessionários bastante vasta, atuante e longeva no estado. Desde a década de 60 nós temos concessionários aqui e a visão é de expansão. A gente tem cada vez mais investido em tecnologia, as nossas concessionárias têm sido adaptadas, reformadas para a venda desses veículos de novas tecnologias, né? Você falou de treinamento. Sim. E é um outro tipo de venda, é um outro tipo de informação, um outro tipo de assistência técnica, inclusive. Sim. E as concessionárias do Espírito Santo estão bastante preparadas para essa nova onda de inovação que a GM traz no Brasil e no estado do Espírito Santo. Perfeito. Para a gente finalizar, antes das considerações finais, queria um comentário sobre a questão da ESG, né? A gente está falando tanto sobre veículos elétricos, como que a indústria automobilística tem se adaptado a essa nova realidade, tem lidado com essa tendência, talvez, até da redução do combustível fóssil para energias renováveis. Como que a GM observa tudo isso? Excelente pergunta, e cada vez mais a gente tem investido não só no conceito abstrato do ESG, mas procurando obter números claros que comprovem o nosso real compromisso com a descarbonização dos nossos produtos e com a sustentabilidade das nossas fábricas. Então, já temos praticamente todas as fábricas da GM no Brasil abastecidas ou com energia fotovoltaica própria, né, fazendas solares, né, nas nossas plantas ou compradas no mercado livre de energia. Então, a gente tem uma preocupação com isso, tem preocupação com um processo cada vez mais intenso de certificação de fornecedores que produzam, né, peças cada vez mais sustentáveis. Tem uma visão muito importante ambiental. A gente tem hoje no Brasil o equivalente a 430 mil hectares de florestas preservadas ou reflorestadas ou recuperadas, áreas degradadas que a gente recupera em 3 biomas, na Mata Atlântica, na Amazônia e no Pantanal. Temos uma série de outros projetos, né, de sustentabilidade sendo implementados e que foram, inclusive, apresentados na última COP30. A gente teve a oportunidade de apresentar detalhes do nosso engajamento ambiental. E na área social, nós temos um instituto, o Instituto General Motors, que tem 31 anos de atividade e que já impactou a vida de milhares de pessoas em regiões próximas às nossas plantas e em outras regiões que não diretamente estão ligadas à nossa área de atuação, mas que demonstram o nosso compromisso também com a questão social, nesse acrônimo que você menciona, né, o ESG, o braço social do ESG,
já presente desde o início do início das atividades da GM no Brasil. Fábio, queria te dar um espaço para você dar um comentário final, alguma palavrinha final para o nosso telespectador. Claro, agradecer a oportunidade, dizer que a GM está extremamente comprometida com o Brasil, já são 101 anos de atividade ininterrupta, é a empresa automotiva mais longeva do país e que vem seguindo nessa toada de compromisso com aumento de investimento, compromisso com o emprego, compromisso com a geração de tecnologia, de, obviamente, impostos sendo pagos aos nossos governos para que eles possam reverter em serviços para a população. É uma alegria enorme poder representar essa empresa nesse bate-papo aqui com você, Rodrigo, sempre à disposição para a gente expandir, mas finalizar dizendo que nossa visão de futuro é uma visão cada vez mais descarbonizada. A gente tem produtos de todas as tecnologias, mas produtos esses que estão sendo cada vez mais aperfeiçoados para que o impacto ambiental dos nossos produtos seja cada vez menor e com uma visão de tecnologia bastante profunda, própria, que visa a acelerar o processo de adoção de carros híbridos, elétricos e, por fim, dizer, e com muita alegria, que a General Motors do Brasil está sendo a primeira General Motors do mundo a fabricar veículos híbridos flex, que em breve chegarão às lojas para acelerar esse nosso processo de compromisso com as novas tecnologias. A gente tem previsão de quando, mais ou menos? Em breve. A gente tem... É engraçado isso, né? Obviamente, a gente gostaria de anunciar detalhes do que a gente tem por aí, nesse ano, inclusive, de lançamentos e nos próximos anos. Mas eu gosto de deixar o mistério, até para não prejudicar o cliente que acabou de comprar um carro novo da GM, mas também para deixar essa dúvida no ar, para que as pessoas fiquem antenadas em relação aos nossos lançamentos. Mas o que eu posso assegurar, com a credibilidade que a gente tem no Brasil, é que vem coisa boa por aí, e eu convido a todos a ficarem antenados nessas novidades, nas nossas redes sociais, nos nossos concessionários e em todas as mídias em que a gente compartilha informações sobre a nossa empresa e nossos produtos. Perfeito, Fábio, muito obrigado pela presença, volte sempre, a casa é sua, tá bom? Obrigado, Rodrigo, prazer, um abraço a todos. Essa entrevista você pode conferir no nosso portal Tribuna Online, no nosso canal no YouTube e nos tocadores de podcast.